Integração News. Seja bem-vindo a mais um boletim informativo do Paradesporto e a partir de agora a gente traz informações para você sobre o basquete em cadeira de rodas e também sobre a bocha paralímpica que esteve participando em uma competição na Grécia, na qual o Brasil conquistou 9 medalhas ao todo. Você costuma fazer compras pela internet? Sem dúvida você preza pela qualidade, o preço baixo e a segurança. Para realizar as suas compras e para lhe auxiliar, contamos com o apoio de Clarissa Silva, que é parceira Magalu há mais de 2 anos e que realiza vendas em sua loja virtual, que está sempre repleta de novidades e ofertas para você. Para mais informações, entre em contato com a Clarissa através do seguinte número de WhatsApp: 51 997 94 37 71. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Aproveite para deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos este link. E para você que está nos acompanhando e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve e nos ajude a fortalecer, a crescer cada vez mais o projeto aqui da Integração News no YouTube, e assim você não perde nenhum destaque do Paradesporto no Brasil e no mundo. A ADD Med Camps de São Paulo conquistou o 8º Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas na última sexta-feira, dia 27 de outubro, ao vencer o Kings Maringá por 63-45 em partida que foi realizada no CT Paralímpico em São Paulo e que teve transmissão ao vivo do canal Sport TV 3. O time paulistano era atual campeão da competição. Já venceu o título nacional em 7 oportunidades, em 2010, 2011, 2014, 2016, 2018, 2021 e também 2022. Já os paranaenses, que foram vice-campeões também em 2022, tentavam o seu título inédito. A final, realizada no CT Paralímpico, contou com 6 jogadores que foram convocados para a Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas, que estarão competindo no Parapan entre os dias 17 e 26 de novembro em Santiago, no Chile. Eram 4 representantes na equipe paulista e 2 representantes da equipe paranaense. Vale destacar que em Santiago apenas o país campeão no basquete em cadeira de rodas vai ter a vaga direta para Paris 2024. A seleção que for vice-campeã vai disputar um torneio qualificatório em abril do próximo ano. No jogo de ontem, a equipe do Med Camps começou o primeiro quarto no comando do placar e chegou a abrir 20-10 no marcador. No segundo período, o time paulista manteve o seu domínio e ampliou a vantagem da partida para 40-22. Já nos últimos 2 períodos, o cenário do confronto permaneceu o mesmo. O time paranaense até conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos, mas não foi o suficiente para diminuir a desvantagem do placar. No final, o Med Camps finalizou a vitória em 63-45. Já na disputa da medalha de bronze, que foi realizada na manhã da última sexta-feira também no CT Paralímpico, o CAD Rio Preto derrotou a Atfego de Goiás por 51-42, ficando com a medalha de bronze. Já as 4 últimas equipes da competição foram rebaixadas para a Série B do campeonato. O All-Star Rodas Pará em 13º na classificação geral. A ADF do Pará também foi rebaixada, ficando na 14ª colocação. A APP Unipam de Minas Gerais em 15º lugar. E o ONG Campos do Rio de Janeiro em 16º são os 4 rebaixados para o brasileiro da Série B de basquete em cadeira de rodas. Com 16 equipes na disputa, o Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete em cadeira de rodas foi realizado e organizado pela Confederação Brasileira de Basquetebol em cadeira de rodas, CBBC, e teve um recorde de times participantes, representantes de 9 estados, além do Distrito Federal. A edição do ano passado, que foi realizada em outubro também no CT Paralímpico, teve a presença de 10
equipes. As informações são da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, a CBBC, através da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro. A Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica encerrou a participação nos eventos individuais do Desafio Internacional de Bocha Paralímpica. Na última quarta-feira, dia 25, o Brasil somou 7 medalhas para 7 atletas brasileiros. A equipe somou 2 medalhas de ouro, 1 prata e 4 medalhas de bronze. O desafio iniciou no último dia 20 e foi disputado até este dia 28 de outubro. Andressa Vitória, da classe BC1, para atletas que podem jogar com as mãos ou com os pés e que conta com opção de auxiliar, e Maciel Santos, da classe BC2, para atletas que não contam com apoio, conquistaram as medalhas de ouro. André Martins, da classe BC4, para atletas com deficiências severas, mas que não recebem assistência, ficou com a medalha de prata. Os bronzes foram conquistados por José Carlos Chagas de Oliveira, da classe BC1, Yuri Tavão, da classe BC2, e Josiane Batista e Eliseu dos Santos, da classe BC4, foram os medalhistas de bronze. Pela classe BC1, a pernambucana Andressa Vitória venceu todas as suas partidas no caminho até a medalha de ouro. Na fase de grupos, derrotou uma atleta do Cazaquistão por 16-0 e outra atleta do Egito por 7-0. Na semifinal, 7-1 contra a atleta da República Tcheca, que ficou com a medalha de bronze. Na grande final, a 7ª colocada no ranking mundial, a Magoya Arrieta, ofereceu resistência para a brasileira, mas não foi suficiente. A brasileira acabou vencendo a partida pelo placar de 4-1. Na mesma classe, pela categoria masculina, José Carlos Chagas venceu 4 partidas das 5 disputadas na fase de grupos, incluindo um playoff. Já na semifinal, ele perdeu para Panagiotis Solanis, da Grécia, por 5-3. A conquista do bronze foi em cima de Viktor Kozeniklav, atleta do Cazaquistão, por 9-1. A outra medalha de ouro brasileira ficou com Maciel Santos, da classe BC2. Ele venceu o atleta da França por 9-0. Depois venceu o atleta da Arábia Saudita por WO, ficando, portanto, o placar do jogo com o maior resultado. O brasileiro venceu depois o atleta da Grécia por 16-0. Nas quartas de final, ele venceu o atleta da Eslováquia por 9-0. Na semifinal, em um encontro de brasileiros, ele venceu o Yuri Tauan por 10-0, fechando a competição com um placar de 5-3 com o atleta da Bélgica. Yuri conquistou o bronze na vitória por 8-1 sobre um atleta da França. São os desempenhos, então, dos nossos atletas brasileiros neste desafio de bocha. O Brasil ainda conquistaria mais medalhas nas disputas coletivas, também na última quinta-feira, dia 26, e encerrou com 9 pódios, sendo 3 ouros, 1 de prata e 5 de bronze. A medalha de ouro foi conquistada pela equipe BC1 da classe BC2, formada por Andressa Vitória, Maciel Santos e Yuri Tauan. Na final, os jogadores brasileiros venceram a França por 12-2. Já o bronze veio na classe BC4 para atletas com outras deficiências que não recebem apoio, formado por André Martins e Josiane Batista. 5 pares estiveram para essa disputa na classe BC4, sendo que todos jogaram contra todos. Em sua última partida, a dupla brasileira enfrentou a Grã-Bretanha com derrota por 5-0. Os britânicos saíram com o ouro e a Hungria ficou com a medalha de prata. Esta foi a última competição antes dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que serão realizados entre os dias 17 e 26 de novembro. A equipe brasileira vai se apresentar no dia 12 em São Paulo para viajar ao Chile. As informações são da Associação Nacional do Desporto, ANDE, através da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB.
Com as informações do esporte paralímpico sobre a bocha e também o basquete em cadeira de rodas, para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.